pega no âmbito geral. Não, a nação de Israel, não, o povo, a igreja. Mas isso é a gente. A gente esquece de colocar, não, a noiva é a igreja. Não, a noiva é eu, é você. E nós que somos assim, a gente que trai a Jesus, é a gente que peca, é a gente que é infiel a Ele dia após dia. Temos que ter esse cuidado, né, irmão? Isso mesmo. Então, assim, por favor, complete. Então, ainda explorando um pouco a imagem da mulher bela, né, que foi, então, ornada por Deus, cuidada, até que se tornou, então, a sua noiva. E aí o texto fala que, quando ela estava toda bonita, ela se colocou à porta de casa e ficou com qualquer homem que passou lá, né, para ter relações com ela. E na de Oséias, ele vai buscar a prostituta, casa com ela, a toma como esposa, e depois ela volta lá para o prostíbulo para ficar com todos os homens que certamente a tratavam de forma bem diferente do que o noivo tratava. Então, essas duas figuras aqui é para demonstrar quais são os sentimentos de Deus em relação ao nosso pecado. Talvez uma pessoa que foi traída no casamento, veja só, o casamento humano é uma representação imperfeita do casamento que Deus utiliza como símbolo da sua relação com a igreja, com a humanidade. O casamento entre humanos é imperfeito. Mas pensando no casamento que nós conhecemos, que é o nosso próprio casamento, imagine uma pessoa que já foi traída, né? O homem ou a mulher, como que ela se sente, né? Agora imagine constantemente traído e de forma mais absurda, né? Causando dor, causando vergonha, né? Então, isso é para despertar na igreja a consciência de que quando nós... você, irmão, iniciou a lição fazendo uma pergunta, como é que nós somos infiéis a Deus? De que forma prática a igreja pode ser infiel a Deus? Então, vamos lá. Cada um, eu entendo que, como cristão, sabe mais ou menos, né, qual deve ser o comportamento e o caráter de um cristão e as coisas que ele deve fazer, né? Então, lá em casa eu tenho que fazer culto familiar, eu tenho que estudar minha lição, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que, né, participar dos movimentos missionários da igreja. No trabalho eu tenho que dar um bom exemplo. Quando eu não faço essas coisas, é como se eu estivesse traindo Jesus. Será que Jesus fica contente? Como que ele se sente? Nós achamos que Jesus não tem alguma coisa que nós possamos chamar de sentimento, né? Mas só que ele tem, né? Ele não assumiu a humanidade, né? Ele tem sentimentos. E outra coisa, a prostituta, ela vai ser destituída do cargo dela, né? Nós estamos caminhando para chegar lá em Apocalipse, que o irmão já citou. A prostituta será destruída, né? Só quem vai para as bordas é a noiva que é fiel, a noiva que fica em intimidade com o marido. A prostituta, ela vai ser destruída. Então, a igreja, ela tem que saber isso, que se ela permanecer como prostituta, ela não é esposa, não tem direito à herança de esposa. Então, a lição também é para chamar essa consciência de nós, né? Nós temos uma decisão, quero ser esposa ou quero ser prostituta de Deus, né? É isso. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para entrar na bodas, por favor. Para entrar na bodas, tem que ser fiel. Prossiga. É interessante a gente pensar pelo outro lado. Oséias se casou com a prostituta, ela voltou para o caminho. Oséias a perdoou, ela voltou, chamou ela novamente, ela veio, trouxe filhos à prostituição. E isso aconteceu várias vezes. Nesse exemplo, também mostra o amor de Deus para conosco. Que por mais que nós caiamos, se nós nos arrependermos, Deus nos aceitará. E aí é um dos pontos fortes desse relato na Bíblia. Que o povo, lá na Bíblia fala que o povo reconheceu a sua iniquidade e se arrependeu. E Deus o aceitou. Então, uma das formas de ver é exatamente isso. Nós, pecadores, sabemos que, infelizmente, nascidos do pecado,
Vamos errar. Mas se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus, o esposo, irá nos receber de volta. Quão grande é a benevolência de Deus, né? Para conosco. O povo de Deus, o povo israelita, é quando eles pedem um rei. E a tristeza de Deus, ali a Bíblia fala que é tremenda. Aí eles querem um rei, mas por quê? Porque eles veem as outras nações e queriam ser iguais. E nós não somos diferentes, gente. Quantas e quantas vezes nós deixamos o Senhor para trás por coisas que, nossa, os nossos olhos são grandes, né? E não é bem assim. A gente vê que o caminho, como o Léo falou, como o irmão aqui também falou, a prostituição, ela tem um final. E Verdade. Tanto em Provérbios quanto em Apocalipse, essa prostituição espiritual, ela vai acabar no lago de fogo do inferno. E é por isso que a gente tem que estar desviando e não olhando para os lados, mas somente para Cristo, porque o nosso prumo é Cristo. Ela fez uma fala bem interessante. Nós vivemos num país que é bastante evangélico, né? Agora a gente vai tocar no nosso ponto. E nós somos uma igreja totalmente diversa, diferente das demais. Elas dividem, inclusive, a mesma lição de escola dominical. Elas compram no mesmo lugar. Todas elas, qualquer placa, elas compram no mesmo lugar. Entende? Vocês sabem disso? Algumas delas não têm base, então, não são diferenciadas. Elas não têm diferenças. E a gente pode cair nesse erro de pensar que há alguma verdade aí fora. Olha o que ela falou. Israel, quando pediu um rei, ele queria ser igual aos que estão lá fora. As músicas, eu quero aquele louvor lá, aquele louvor está legal, esse louvor aqui é monótono. Então, a gente pode cair neste erro de pensar que o que fazemos aqui é tão monótono que queremos uma modificação, queremos algo diferente do que vemos nesses grupos religiosos. Deus tem toda a paciência do mundo para conosco. Só não abuse, né? Só não abuse. Irmão, Eu achei interessante aqui no finalzinho da segunda-feira, fomos criados para refletir a glória de Deus. Mas quando as criaturas pensam que sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde seu valor e surgem problemas. Aqui se refere assim, aquelas pessoas que vão para a igreja, né, e acham que elas sabem tudo, que elas já estão capacitadas, e na realidade elas não estão. Elas estão ali pensando que elas estão sendo capacitadas, se acham melhor do que os outros, né? Então, essa beleza que não reflete Deus, reflete o ser humano, ele mesmo. E se nós formos para este lado, nós vamos cair e vamos se afastar de Deus. Porque nós temos que buscar a Deus, não o nosso ser humano, né? Nós humanos não devemos nos exaltar, mas sim a Deus, o Criador. Nós somos a criatura. E muitas vezes também se refere a outras religiões, que você pensa que ali tá bom, ali tem dança, tem outro culto diferente, é mais alegre, mais animado, mas são o quê? Coisas que não têm valor, que perde o valor para Deus e surgem problemas, que geralmente é perder nossa salvação, né? Estamos no caminho errado, fazendo as coisas que não agradam a Deus e vamos decair em pecado. Só mais uma coisa. Nós não viemos nunca à igreja para assistir um culto. A gente tem que sempre bater nessa mesma tecla, né? Nós vamos prestar um culto, nós vamos adorar a Deus. Todos os atos, todas as atitudes que temos quando entramos naquela porta é de adoração. Você chega, se ajoelha, ora, e tudo o que acontece no púlpito é adoração. Então, teu foco não é outro, senão adoração. Luzes de LED, som, bateria,
aquelas coisas que você vê nas outras denominações, não caia na tentação de achar que aquilo vai melhorar a tua adoração. Aquilo é distração. Um balé é distração, não é adoração. Tem uma história bíblica que ajuda a gente a voltar para o foco. A história do dilúvio, né? A história de Noé, dilúvio, tudo. Resumindo bem a história, ali dentro da arca poderiam ter vários problemas, várias dificuldades. Mau cheiro, principalmente, né? Fezes de animais, discussão ali. Eu gosto de brincar que tinham 3 noras dentro da arca, né? E uma sogra. Então, assim, por mais que seja engraçado, poderia causar problemas. E aí a arca ela pode ser usada como um modelo de igreja, né? Que Deus providenciou para que ali fosse encontrada a salvação. Ali fosse direcionado para a salvação. Por mais que houvesse problemas dentro da arca, por mais que haja problemas dentro da igreja, lá fora só havia morte, né? Lá fora fedia mais do que dentro, porque animais em estado de putrefação, seres humanos, barro, lama. Então, assim, lá fora era muito pior. Então, por mais que tenhamos problemas aqui dentro da igreja, né? Por mais que feda, por mais que tenhamos mau cheiro, lá fora é pior. Lá fora é pior. Então, assim, a gente precisa voltar para o foco de que, por mais que nós tenhamos atrações lá para fora, por mais que nós queiramos subir lá no 3º andar e pular da janelinha lá de 50 centímetros lá para a gente passar, para fugir, por mais que a gente queira fazer isso, aqui é o lugar da salvação, aqui é onde Deus providenciou todas as coisas para que nós estivéssemos a salvos. Parabéns, irmão. Queria só mais uma vez retomar a questão das prostituições da esposa infiel, né? Que no campo espiritual são os pecados, né? E a solução para os pecados é o perdão de Deus, né? Perdão de Deus. Então, ontem eu estava meditando no culto da noite, Salmo 130. Tem um versículo que fala bem assim: Senhor, se observares as iniquidades, quem subsistirá? O salmista faz essa pergunta. Se Deus olhar para os pecados, quem é que pode se resistir diante de Deus? Ninguém, porque todo mundo é pecador. Aí ele conclui: mas contigo, Senhor, está o perdão para aqueles que te temem. A absolução de Deus para o pecado, para a infidelidade da igreja, não é tratar a infidelidade como se ela não fosse algo devastador e destruidor para o relacionamento. O trato de Deus com o pecado é o perdão. E agora eu vou para um outro livro, eu acho que é Provérbios. Eu não vou lembrar o versículo, mas os irmãos conhecem bem o texto que eu vou citar. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a mulher prostituta que fica reiteradas vezes se prostituindo, ela não alcançou a comunhão com o esposo, ela não alcançou o perdão. Ela continua prostituta, né? Confessou e deixou. Aí retomou o seu lugar de esposa, porque veio o perdão e apagou o pecado. Então, nós temos que ter a consciência de que o pecado é devastador e que a única solução para o pecado é o perdão. E não Deus fechar os olhos como se não fosse algo devastador da espiritualidade e do relacionamento com Ele. Todos nós temos que ter essa consciência. Vamos para a quarta-feira, Isaac e Rebeca. Tem uma experiência bem interessante aqui. Alguém gostaria de começar a comentar ela? Abraão faz um pedido ao seu servo, né? E diz assim: me garanta que você não vai permitir que Isaac case com nenhum cananeia aqui. Você vai lá, vai fazer uma viagem, vai buscar, vai... Me garanta isso. Não se misturar. Você tem vários irmãozinhos aqui, não vá lá fora. Por favor.
Sério, seríssimo. Uma senhora que estava lá, inclusive com a filhinha dela. E aí, qual foi a nossa surpresa? A minha surpresa minha, né? Que depois eu soube que ela é de uma outra denominação. Então é algo assim, sabe, que eu não sabia, e creio que a grande maioria lá também não sabia. Mas o julgo desigual é algo, até aparentemente, é algo assim inocente, né? Mas pode ter certeza, um lado vai ser mais fraco que o outro, e alguém vai tentar puxar para o seu lado. Vai. Então isso aí é um grande perigo em nosso meio, né? Nós temos realmente que sondar, nós temos que mostrar a verdade para a pessoa, nós temos que convencer que a verdade não está em nós, a verdade está na Bíblia, na palavra de Deus. Na Bíblia. E a pessoa tem que reconhecer. E nós temos que caminhar juntos para naquele mesmo sentido. Porque senão, o que aconteceu no passado vai acontecer no presente. Sim. E isso é muito perigoso, né? Nos dias atuais. Pois sim. Quando se fala de julgo desigual, você pensa logo como é que essa casa vai para o céu. Eu fico pensando assim. Porque se o marido e a esposa têm que fazer aquele culto matinal, e tu tens uma ideia de que... mas é fácil entender. Espera aí, eu vou tentar formular. É fácil entender. Eu estudo tanto uma coisa quanto outra e vejo muita coisa. Então, a nossa cronologia bíblica é única. Nossa cronologia bíblica, ela tem todo um significado e uma lógica histórica. Eu estava vendo ontem mesmo, aquelas 2.300 anos de Daniel, está depois do milênio aqui do pessoal aí de fora. A cronologia deles é essa. E é literal, é dias, não é anos. O anticristo vai reinar 3 anos e meio. Então, tem umas... Mas vai além, né? Vai além disso. Então, como é que você convive? Como é que você discute? Como é que você estuda a Bíblia com ela? Porque você tem que estudar a Bíblia com ela. Ei, pega a tua lição aí, vamos estudar. Você tem que estudar. Eu estudo com a minha esposa. Aí é que começa mesmo o problema. Eu educo ou tu educa? E é um problema... agora, bota o ponto espiritual da coisa. Porque não é uma coisa assim, vou resolver, é matemática. Não, peraí, vamos chamar um professor de matemática aqui e resolve. Não, é espiritual. A coisa é espiritual. Tu está levando teu filho para o céu. Tu quer levar teu filho para o céu. Tu quer conduzir aos pés da cruz. Mas qual é o caminho? Entende? Então, a lição que ele pede aqui é que você tenha essa percepção, tenha essa boa noção e faça suas boas escolhas. Tá bom? Assim, ó, que nem um jovem aqui. Ó. Pronto. O julgo desigual é uma coisa tão séria que Deus escolheu um homem para livrar Israel dos filisteus, que foi Sansão. E ele se apaixonou por uma filisteia. E não queria ninguém, nenhuma mulher da igreja, ele queria a filisteia. E todos nós sabemos qual foi o final dele, né? E ali o nome de Deus foi jogado, por causa da decisão dele, por causa do querer dele, foi jogado ao chão. Então, o julgo desigual é muito sério. Em tudo, não é só na religião, mas o julgo desigual em questão de financeira, em questão de intelectual, em todos os sentidos, né? Então, Deus ele aconselha para a gente não ter julgo desigual de maneira nenhuma, né? Então, Isaac está muito preocupado, né? Para que o filho não viesse casar-se com uma mulher que não fosse
da parentela da casa de Israel. Todo esse cuidado, né, irmão? Existem vários paralelos nas Escrituras, né, sobre essa relação de Deus com a sua igreja, e essa é mais uma. Rebeca vivia longe de Isaac. Ele podia, né, aceitar ir, ela podia aceitar ou recusar ir com aquele servo que foi lá para buscá-la. Ela nem sabia quem era. Olha só, tu ainda vai namorar cega. Mas veja que já existia, né, esse propósito, essa facilidade de eles entender, e a mulher também ela era bem mais submissa. Não quero dizer que vocês devam ser, tá? Lá no passado, né, também não quero dizer que vocês queiram crescer, mas assim, lá no passado existia assim essa facilidade, né, e elas aceitavam mais fácil e tal. Por favor, irmã. Até ele desonrar a promessa de Deus. Porque ele era feliz com a esposa dele, e aí, para tentar ajudar a Deus, tem todo o contexto, né? Dormiu com a serva, teve um filho. Até hoje Israel sofre por causa disso, a guerra. Então, a gente refletindo a história, a gente entende também o porquê que ele insistiu e fez o servo jurar que ia trazer uma moça que era da mesma religião, da mesma fé, para que Isaac também não sofresse tanto que ele sofreu. Porque apesar de Sara não ser de fora, esse contexto com a serva deu um problema muito grande para ele. Então, verdade. A gente, entendendo o contexto histórico, a gente entende também o porquê dele ficar tão preocupado em relação ao casamento do filho. E depois que ele apresenta ela à mãe, né, eles se unem. E aí diz que logo depois, né, no casamento, ela não conhecia ele, né, mas depois ela passou a amá-lo. É interessante, porque embora ela não conhecesse, não tinha um pingo de noção de quem era a pessoa, e foi. Depois que casa, a convivência fez a diferença. E ela o aceitou e amou. Assim. Esse negócio de conhecer é interessante. Porque a gente só consegue ter confiança em alguém a partir do momento que a gente conhece a pessoa, né? Às vezes a gente brinca de atender a ligação da esposa, do esposo, mas passar para outra pessoa, fingir que é a nossa voz, tal, e geralmente a pessoa reconhece que não está falando com o esposo ou com a esposa. Isso só é possível porque tem relacionamento, tem convivência, tem momentos, né? É a vida inteira juntos. Não tem como outra pessoa se passar pelo cônjuge, né? Porque você conhece. A gente já participou, inclusive, em encontros de casais de olhos vendados, ter que reconhecer pelo toque da pele e tal. E aí você vê que isso só é possível através de relacionamento. Vai chegar um momento em que Cristo vai chamar a esposa. E nós vamos reconhecer? Nós temos convivido, nós temos nos relacionado com Cristo de tal forma que, ao Ele nos chamar, nós vamos reconhecer a sua voz, nós vamos saber que é o chamado de Cristo, do noivo mesmo. Aí fica essa pergunta para que a gente medite, para que a gente entenda que esse relacionamento é hoje, ele não tem que ser lá no futuro, não. Até porque pode vir um engano, né? A pessoa pode ser enganada. Está me dizendo que o tempo acabou. Estava bom, né? Estava bom. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado.